meditando na palavra do Senhor nesta noite, por alguns minutos. Depois nós vamos estar orando aqui novamente. No capítulo 3 do livro de Jonas, é um texto bem conhecido de todos nós, e eu gostaria que você lesse comigo. Se você puder estar em pé, você fique de pé em reverência à santa palavra do Senhor, para que assim façamos a leitura desta noite. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Amém. Tome o seu assento. Meus queridos irmãos, glória a Deus. Eu disse aqui que Deus, Ele está agindo, Deus, Ele está trabalhando no meio da sua igreja. E a nossa oração é que Deus, Ele traga um avivamento sobre a igreja do Senhor. Que Deus nos avive nesses dias, traga um avivamento sobre nós. E cremos, amados, pela palavra que Deus, Ele traz o avivamento, Ele age no meio da sua igreja pela sua palavra. Deus não age por movimentos, mas Deus age pela sua palavra. Então nós cremos que Deus, Ele está agindo, Deus, Ele está se movendo no nosso meio. Vai chegar um momento aqui, amados, que não vai ter lugar. Vai chegar um momento aqui, amados, que Jesus vai estar curando aqui dentro. Aleluia. Vai chegar um momento que as pessoas virão para receber o milagre da parte do Senhor e vão receber aqui dentro. Vai chegar um momento aqui que a presença de Deus vai se mover aqui dentro, aqui que vai haver batismo no Espírito Santo. Vai chegar um momento em que Deus vai fazer coisas extraordinárias, milagres, visíveis aos nossos olhos, porque Deus vai avivar por meio da sua palavra. É assim que nós cremos, é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus, Ele mesmo diz no Evangelho de João que a cura será trazida por meio da sua palavra. Então cremos que os milagres são gerados por meio da palavra do Senhor, e nós estamos nessa expectativa. Por isso oramos, por isso buscamos, por isso clamamos, por isso jejuamos, por isso estamos confiantes, por isso estamos esperançosos no Senhor nosso Deus, para que esse dia chegue, para que esse movimento se manifeste aqui no nosso meio, e Deus vai fazer coisas extraordinárias. Às quinta-feiras nós estamos aqui reunidos com o Ministério de Louvor, e nós estamos ministrando aqui uma palavra extraordinária. O que é adoração? Como adorar ao Rei. E nós estamos aprendendo aqui muitas coisas. A missionária Denise está ministrando aqui.
que muitas coisas na nossa vida, muitos conceitos que nós temos daquilo que é adoração, precisam ser desconstruídos. Porque nós viemos ao longo dos anos com conceitos, desde a antiguidade, dos séculos passados, entendendo realmente, principalmente também dentro da nossa cultura brasileira, da forma de adorar, como é que adoramos. E nós estamos aprendendo aqui uma coisa extraordinária, e estamos vendo as quinta-feiras Deus trabalhando aqui extraordinariamente através da palavra do Senhor e nos mostrando realmente como é que devemos adorar ao Rei, como devemos adorar a Deus. E agora no mês de maio, meus queridos irmãos, nós queremos trabalhar durante esse mês de maio esta palavra com toda a igreja, né? Com as nossas lideranças. Nós precisamos nos voltar para Deus, pois a palavra do Senhor diz que quando nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós, aleluia. Ele dispensa bênçãos sem medida sobre a nossa vida, e nós alcançamos o impossível, aquilo que muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver, muitas vezes que nós podemos até deixar de acreditar, mas através daquilo que Deus realiza por meio da adoração, é coisas extraordinárias. Então vai abrindo o teu coração, vai colocando uma expectativa no teu coração, e você vai ver coisas grandes e maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Esta palavra, amados, que nós tiramos por leitura nesta noite, esse texto maravilhoso, que diz aqui o primeiro versículo do capítulo 3, que a palavra do Senhor veio já pela segunda vez a Jonas. Jonas era profeta do Senhor. Jonas recebeu um chamado do Senhor, está lá no capítulo 1 do mesmo livro de Jonas. O Senhor o chamou, o Senhor deu a ele uma mensagem para que ele fosse a Nínive e levasse esta mensagem aos moradores de Nínive. Nínive, amados, era uma cidade conhecida na antiguidade, e ela foi fundada por Nimrod. Nimrod, ele era neto de Noé, o seu próprio nome, e filho de Cã, neto de Noé, e o seu nome significava, amados, nós nos rebelamos. E o seu nome, toda a sua história representa a sociedade, hoje o tempo presente em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que nos rebelamos muitas vezes contra a palavra de Deus. Há um tempo em que nós estamos nos rebelando muitas vezes contra as coisas de Deus. Há um tempo em que nós não estamos mais nos sujeitando, né, segundo a palavra de Deus. E esta cidade representava tudo isso. Eles eram conhecidos na antiguidade pela forma como eles subjugavam as nações vizinhas, as cidades vizinhas. Eram pessoas cruéis. Diz a história que os prisioneiros que eles traziam para Nínive, eles tiravam de algumas pessoas a sua própria pele e elas estaqueavam nos muros da cidade para que todos que passassem por ali tivessem temor, medo dos moradores de Nínive. Porque eles lançavam terror sobre a terra, eles lançavam terror sobre as cidades, sobre as pessoas da qual eles conquistavam. E as pessoas tinham medo, né? Quando falavam dos moradores de Nínive, quando falavam do exército de Nínive, falavam do seu rei, todos temiam esta cidade. Então, quando nós vimos a deserção de Jonas, nós passamos a entender por que ele não queria ir a Nínive. Porque ele desejava que Nínive fosse condenada, que Nínive fosse destruída, que Nínive fosse agora varrida da terra, devido a toda a crueldade em que eles praticavam com as pessoas. E por isso diz a palavra do Senhor, amados, que Jonas,
ele decide então agora ir a Tarsis e não seguir mais em direção a Nínive, não cumprir um chamado que Deus havia delegado a ele, né? A mensagem que Deus havia dado para ele. Então ele decidiu não cumprir este chamado, simplesmente decidiu, meus irmãos, fazer a sua própria vontade, decidiu agora fugir de um chamado que era específico do Senhor. E uma das coisas interessantes que as Escrituras, elas nos mostram e nos revelam, amados, que Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Se Deus nos deu uma palavra, se Deus deu uma palavra para a tua vida, se Deus tem uma promessa para a tua vida, descanse, Deus vai fazer cumprir aquela palavra. E se Deus te deu uma mensagem para que fosse levada, não devemos temer, independente da circunstância que nos esperam. Diz as Escrituras Sagradas que Ele é a nossa proteção, Ele é quem cuida de nós, é Ele que traz um livramento sobre a nossa vida. Então, por esta causa, Jonas não deveria temer de ir a Nínive, porque ele conhecia sobre os livramentos que Deus já havia dado à sua própria nação, ao seu povo, muitos livramentos que Deus trouxe a Israel. Ele era bem sabedor disso, né? Mas em seu coração, amados, podemos entender que ele toma agora uma decisão precipitada. E muitas vezes, meus irmãos, decisões precipitadas geram consequências. Por isso nós vimos na história, desde o capítulo 1, que quando ele decide agora ir para Tarsis e não mais a Nínive, e ele desce até Jope para tomar o barco, diz a palavra do Senhor que ele entra no barco, compra a sua passagem, entra no barco e ele desce ao porão. E ele vai lá embaixo do porão, diz a Escritura, e lá ele descansa. Ele diz: bom, para onde eu estou indo? Aqui ninguém vai me encontrar, aqui ninguém vai me ver. Eu estou escondidinho aqui neste porão, deste navio, ninguém vai descer aqui, ninguém sabe aonde eu estou, a direção que eu estou indo. É isso que muitas vezes nós pensamos. Nós pensamos que Deus, Ele não está vendo, que Deus não contempla a nossa vida, que Deus não está presente muitas vezes nas decisões que nós tomamos. Mas as Escrituras Sagradas nos diz que Deus, Ele sonda os nossos corações. No Salmo 139, Deus sonda os nossos corações, Deus sonda os nossos pensamentos, de forma que o salmista diz assim: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu for às alturas, aí tu estás. Se eu for às profundezas do abismo, lá tu também estás. Não tem como eu fugir da tua presença. No livro de Jó, a palavra do Senhor diz também que Deus conhece os nossos caminhos e os nossos passos que trilhamos. Não tem como nós fugirmos dele. A palavra diz no livro de Salmos também que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Então Deus contempla a nossa vida. Não tem para onde nós irmos, não tem para onde nós nos escondermos do Senhor, porque Ele contempla todas as coisas. Muitas vezes, meus queridos irmãos, até mesmo aquilo em que nós falamos, tratamos no oculto, às escondidas, diz a palavra do Senhor que Deus percebe, que Deus sabe, que Deus contempla. Vocês lembram do capítulo de número 18 do livro de Gênesis? Diz a palavra do Senhor que quando os anjos de Deus, eles vão à tenda de Abraão, e quando eles renovam a promessa com Abraão, ali sobre o filho que Deus assim daria, esse filho da promessa, e que Sara haveria de gerar um filho. E Sara estava agora, meus irmãos, com 89 anos, Abraão com 99 anos. E diz a palavra do Senhor que ela estava dentro da tenda. E ela, ouvindo a conversa dos anjos do Senhor com Abraão, diz que ela riu-se.
E Abraão até diz assim: olha, porventura pode um homem de 99 anos e uma mulher de 89 anos gerar filhos? Agora sua madre tem fechado. Aí Deus fala lá no versículo 14: saiba, Abraão, que para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero dizer para você, independente do que você está passando, independente da causa que você está enfrentando, a circunstância que você está enfrentando, saiba que Deus tem solução, porque para Deus nada é impossível. E diz a palavra do Senhor que então, entre aqueles anjos estava o Senhor, a figura do Senhor, uma teofania angelical. E diz a palavra do Senhor que então aquele ser angelical diz a Abraão: chama a tua esposa, que eu também quero ter uma conversa com ela. E quando Sara sai da tenda, o Senhor pergunta a ela: por que tu riste quando eu disse a Abraão que dentro de um ano tu vais estar segurando em teus braços o filho da promessa? Ela disse assim: não, mas eu não ri, Senhor. E o anjo do Senhor disse assim: não diga que não riste, porque quando tu estavas dentro da tenda, eu vi que tu riste. Amados, não tem como nós nos escondermos do Senhor. Ele contempla a nossa vida, assim como nesta noite, eu creio que Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele contempla a tua causa, a tua necessidade, a tua vida, o que passa na tua mente neste exato momento, aleluia. Quando nós estamos lá no nosso trabalho, aonde nós estamos, tudo que falamos, Ele contempla tudo na nossa vida, diz a palavra do Senhor. E Jonas estava lá escondido no porão daquele navio. E diz a palavra que Deus envia uma tempestade agora. E as águas se agitam. Aqueles marinheiros que faziam aquele trajeto a Tarsis, eles conheciam o mar. Eles conheciam aquelas águas. E a palavra do Senhor nos mostra que eles usaram de todos os seus recursos e não podiam salvar a embarcação. De forma que eles começaram a tirar toda a bagagem que estava no barco e agora jogavam no mar. Tiravam a bagagem que estava no barco e jogavam no mar. E parecia que nada disso resolvia. De forma que diz a Escritura que o barco parecia que ia se arrebentar, ia partir no meio. Até que um exato momento, o capitão do barco desce lá no porão do navio. Desce lá e encontra Jonas dormindo. Dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Todos estavam padecendo aquela situação. Mas Jonas, diz a Escritura no capítulo 1, que estava dormindo. Os problemas acontecendo, os problemas chegando de todo quanto era lado, mas ele dormindo. E o grande gerador de todo esse problema era Jonas. Mas a sua consciência estava tranquila. A sua consciência, o seu pensamento, devido à sua escolha, devido à sua decisão, parecia que tudo estava bem, tudo estava certo. Parecia que o problema daquela situação não era ele. Até que o capitão chega e diz: como pode tu estás dormindo aí, homem? Desperta-te. Todos nós estamos tentando salvar este barco aqui. E você, numa tranquilidade, parece que nada está acontecendo contigo. Levou Jonas para cima. Os marinheiros estavam todos desesperados, diz a palavra do Senhor. E de repente, eles lançaram sorte para verem quem estava o problema. Aqui é uma coisa muito interessante que nós devemos entender também nas Escrituras Sagradas. Porque muitas vezes nós pensamos assim, que Deus, que não existe sorte, não existe coincidência, que Deus não trabalha dessa forma. Mas naquele tempo eles entendiam diferente. Inclusive
A forma como lançavam sorte naquele tempo, eles entendiam que era uma forma também de Deus manifestar, de Deus também escolher, também de Deus dar uma direção para as coisas. Esse tipo de sorte que as escrituras nos falam está em várias referências bíblicas. Os profetas até tinham profetizado em relação às vestes de Jesus, que lançariam sorte sobre as suas vestes, quem o receberia, não é assim? E aqui nós vimos algo bem específico, Deus manifestando a sua direção para que aqueles homens escolhessem e entendessem aonde estava o problema. E diz a palavra que eles, lançando sorte, caiu sobre Jonas. Eles entenderam que o problema era Jonas. E eles foram direto a Jonas e disseram: olha, homem, por que tu estás aqui? Da onde tu és? De que lugar tu estás vindo? De que povo és tu? E quando Jonas agora declara quem ele era e por qual razão ele estava naquele barco, por qual motivo ele tinha decidido estar ali, o povo pelo qual ele era de origem e da onde ele estava saindo, diz a palavra do Senhor que caiu um temor no coração daqueles homens, quando ele disse assim: eu estou fugindo de Deus, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus que criou tudo isso, que me fez mover essas águas. Eu estou fugindo desse Deus. E diz a palavra que aqueles homens ficaram em grande temor e disseram: o que nós devemos fazer agora para que essa tempestade se acalme, para que nós possamos salvar as nossas vidas? Ele disse: joguem-me ao mar, tirem-me daqui, e tudo vai se acalmar, tudo vai estar em bonança. E aqueles homens, cheios de temor, diz a palavra que tomaram a Jonas e jogaram no mar. E no mesmo instante veio bonança. A tempestade aplacou. Tudo se acalmou. E Deus enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Agora, amados, que eu quero que nós entendamos com esta lição, que a palavra do Senhor, ela nos deixa explícita devido às decisões que Jonas tomou, devido a esta decisão precipitada, muitas vezes, egoísta, olhando para si próprio, incrédulo naquilo em que Deus pode fazer, muitas vezes através de uma simples atitude nossa. Temos um gesto egoísta, temos um gesto muitas vezes que olhamos somente para nós e nós não olhamos a nossa circunstância, a circunstância ao nosso redor. E uma coisa muito interessante que nós aprendemos nesta noite na palavra do Senhor, que uma decisão precipitada, ela pode trazer consequências. Ela pode trazer consequências. E muitas vezes todos que estão ao nosso redor, que estão junto conosco, acabam sofrendo, acabam padecendo as consequências de uma simples decisão. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra o quão importante é nós buscarmos uma direção em Deus. O quão importante é nós esperarmos em Deus. O quão importante é nós buscarmos uma palavra diretiva para a nossa vida antes de nós tomarmos qualquer decisão. Muitas vezes nós achamos, amados, que Deus está na decisão que nós estamos tomando. Muitas vezes pensamos que Deus vai conosco mediante a decisão que nós tomamos. E muitas vezes Deus não vai conosco, não. Muitas vezes a nossa decisão vai contra
a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor. Por isso, queridos, é importante nós observarmos qual é a vontade de Deus, mediante a decisão que nós estamos tomando. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? E muitas vezes nós acabamos sofrendo e continuamos pensando que Deus está naquela decisão. Continuamos padecendo, pensando, não, nós decidimos, mas Deus está aqui. Deus vai nos dar o livramento. E nós não saímos daquela situação. Nós continuamos sofrendo. Os que estão conosco continuam sofrendo. Os que andam conosco continuam sofrendo. A nossa casa sofre, a nossa família sofre. Todos sofrem por uma simples decisão precipitada. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com Jonas. Aqueles marinheiros, amados, não conheciam a Jonas, mas padeceram as mesmas circunstâncias de uma decisão precipitada por não consultar ao Senhor, por não dar ouvido à voz do Senhor, por não dar ouvido à palavra do Senhor. Mas diz a palavra que Deus é tão misericordioso, que estando ele agora no ventre daquele grande peixe, ele levanta um clamor a Deus. Ele busca o Senhor mediante aquela circunstância. Ele se arrepende da situação. Ele se arrepende da sua decisão. E ele clamando ao Senhor que Deus o livrasse ele do abismo e da morte. Que Deus restaurasse agora a sua vida. E diz que Deus ouviu a oração de Jonas. Mesmo muitas vezes nós estando errado nas nossas decisões, Deus é misericordioso. Deus inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. E Deus envia o socorro imediato para que nós tenhamos livramento da parte de Deus. E diz a Escritura que Deus dá ordem agora àquele peixe. E aquele peixe, ele vai até a praia. E ali, ele lança Jonas com vida. E o capítulo que lemos nessa noite diz o seguinte: que veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Deus é Deus de oportunidades. Aleluia. Deus é Deus de oportunidades, irmãos. Por mais que muitas vezes nós erramos, por mais que muitas vezes nós pecamos, por mais que muitas vezes nós saímos da vontade do Senhor, a palavra diz que Ele é misericordioso, aleluia, que Ele se volta para nós. Sempre teremos uma segunda oportunidade, nós sempre teremos uma segunda chance, mediante a misericórdia do Senhor. Lembra da mulher adúltera? Quando trouxeram aos pés de Jesus, diz a palavra do Senhor que queriam apedrejar a mulher, queriam tirar a sua vida, e trouxeram perante Jesus. Jesus não compactuou com a atitude daquela mulher, não. Mas Jesus diz a palavra que ele se agachou e começou a escrever na terra. E quando todos observavam a sua atitude, Jesus disse então: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Diz que todos se retiraram dali. Jesus levantou aquela mulher. E Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores, mulher? Perdoados estão os teus pecados. Jesus quis dizer: vai viver uma nova vida, vai escolher uma coisa melhor para a tua vida. Deus é Deus de oportunidades. Deus não nos julga segundo as nossas atitudes, porque Ele é misericordioso. Muitas vezes as nossas atitudes e os nossos pecados trazem consequência.
Mas Ele é Deus de oportunidade. Ele sempre nos dará uma segunda chance, aleluia. Sempre teremos uma nova oportunidade em Deus. Foi isso que aconteceu com Jonas. Se arrependeu, amados. Se arrependeu da sua decisão. E voltou-se novamente a atender aquilo que Deus queria que ele fizesse. E diz a palavra do Senhor que ele vai agora. Ele entra em Nínive. Nínive era caminho de 3 dias. 1 dia de caminho. Diz a palavra do Senhor que a mensagem de Jonas chegou ao conhecimento de todos. E todos se arrependeram. Todos se arrependeram. O rei se arrependeu. Os homens se arrependeram. Houve um decreto da parte do rei, segundo nós lemos aqui, que todos fossem cobertos de pano de saco e cinzas, símbolo de humilhação, símbolo de reconhecimento do seu pecado, da sua crueldade, dos seus maus atos, dos seus pecados, e voltaram-se novamente para Deus. E diz-nos a palavra do Senhor que aquilo que Deus havia determinado sobre a cidade, Deus retira a sua ira agora. Deus perdoa aqueles homens, Deus perdoa aquela cidade de todos os seus pecados, de todas as suas atrocidades. E quando Jonas sai dali, ele sai frustrado, cabisbaixo. Mesmo toda a lição que ele aprendeu, ainda imperava no seu coração um egoísmo. Porque que Deus havia salvado aquela cidade. E diz-nos a palavra do Senhor que como Deus não teria misericórdia, se dentro daquela cidade havia 120 mil que ainda não sabiam discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. Inocentes, crianças. Deus é misericordioso. Aleluia. Deus é misericordioso. Não tome decisões precipitadas. Não decida sozinho. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Antes de qualquer decisão, ore a Deus. Antes de qualquer decisão, busque uma direção do Senhor. Busque conselhos para a tua vida. Você nunca vai errar. Você nunca vai sofrer consequências pesadas sobre a sua vida. Você vai viver uma vida, aleluia, abundante na presença do Senhor. Porque os conselhos vão direcionar a tua vida. Os conselhos vão te levar mais longe. Os conselhos não vão deixar você errar o alvo. Não. Você vai permanecer na presença do Senhor. Amém. Vamos orar nesta noite. Glória a Deus. Fique de Aleluia. pé. Glória a Deus. Eu sinto Deus na sua palavra. Aleluia. Eu sinto Deus na sua palavra. Oh, Espírito. Não decida Santo de precipitadamente. Deus. Aleluia. Não endureça o teu coração. Glória a Deus. Busque direção no Senhor. Busque direção em Deus. Espere em Deus. Deixe as águas se acalmarem. Deixe a bonança chegar. Então você vai decidir. Porque é aí que Deus vai estar contigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite pela tua igreja. Nós oramos nesta noite, Senhor, por pessoas que estão aqui. Senhor, sabemos que